Um confronto entre polícia e criminosos na zona norte do Rio provocou a morte de 3 pessoas e feriu outras 3. A operação paralisou o transporte público e a principal via expressa da cidade. A reportagem é de Rodrigo Viga. A quinta-feira foi um verdadeiro dia de terror e caos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Traficantes do Complexo de Israel, na zona norte da capital, atiraram contra a população. Foi durante uma ação da Polícia Militar nesse conjunto de favelas na zona norte da capital. Ao perceberem a presença dos homens da Polícia Militar, a decisão foi imediata. Começaram a atirar contra a população que estava se locomovendo, se deslocando, indo ou voltando do trabalho nesta quinta-feira. Pelo menos 6 pessoas foram atingidas nesses disparos efetuados pelos criminosos do Complexo de Israel. 3 acabaram morrendo. Um idoso de 60 anos de idade, motorista de aplicativo, estava dentro do carro dele quando um disparo perfurou a parte traseira do veículo. Ele foi identificado pelas autoridades aqui do Rio de Janeiro como Paulo Roberto de Souza. A outra vítima, de 48 anos de idade, é Renato Oliveira. Ele estava dormindo dentro de um ônibus coletivo quando foi alvejado na cabeça. Não soube nem o que aconteceu. Morreu na hora. E a terceira vítima chegou a ser levada para o hospital, passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos. Outras 3 pessoas foram levadas para o Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte, perto do palco dos confrontos, e também para o Moacir do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 2 estão em estado grave. Segundo as forças de segurança do Rio de Janeiro, os criminosos começaram a disparar contra ônibus coletivos, BRTs, estações de trem, trens de passageiros do Rio de Janeiro e contra os próprios motoristas que trafegavam pela Avenida Brasil na manhã desta quinta-feira, numa tentativa de desmobilizar a operação no Complexo de Israel. No final da tarde desta quinta-feira, a cúpula de segurança se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para analisar a resposta que vai ser dada a essa e a outras ações criminosas que vêm escalando aqui no Rio de Janeiro. Terão uma resposta dura das nossas polícias. Não ficará impune terrorista que atira nas pessoas. Não foi confronto que teve hoje. O que teve hoje foi terrorismo, foi assassinato àquelas pessoas. E nós não toleraremos isso, continuaremos o nosso trabalho para livrar o Rio de Janeiro dessas facções criminosas. Mas reitero ao presidente da República que nós precisamos da ajuda federal. Na semana passada, o palco de confrontos foi uma região diferente, zona oeste da capital, bairro do Itanhangá, onde há comunidades e condomínios de classe média e classe alta. Criminosos passaram a usar uma outra estratégia. Sequestraram ônibus e usaram esses veículos como barricadas para dificultar a operação da Polícia do Rio de Janeiro. Quase 20 coletivos, desde a semana passada, foram tomados por esses marginais. O policiamento por lá, assim como na região do Complexo de Israel, está reforçado por tempo indeterminado. E a partir desta quinta-feira, os ônibus no Itanhangá começaram a circular com escolta policial. No Rio, Rodrigo Viga. Bom, vou chamar o Cristiano Vilela. Vilela, boa noite para você, bem-vindo. E o Viga fez a retrospectiva, né? Semana passada, as ações com os ônibus. Ontem tivemos aquela confusão com os torcedores do Peñarol. E hoje, essa tragédia, essa ação que nós acompanhamos na Avenida Brasil, e a preocupação é a reação da criminalidade nessa sexta-feira, pode acontecer de tudo, e o governador pede ajuda federal. Será que de novo estaremos acompanhando mais um processo de ajuda das forças federais? E o Rio não sai disso, né, Vilela? Bem-vindo. Pois é, Tiago, esse é o problema. Uma boa noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Infelizmente, a gente se acostuma em ver cenas de barbárie como essa que nós pudemos ver hoje no Rio de Janeiro.
Agora, essas cenas, elas não são uma exclusividade do Rio de Janeiro. O que a gente está vendo nesses dias, essa situação caótica que você colocou, são situações que acontecem no dia a dia em diversas localidades do país. Agora, infelizmente, parece que a questão do crime organizado, que é o principal problema, a principal chaga que o país tem hoje, que as pessoas sentem hoje, essa sensação de medo e de insegurança, ela acaba sendo levada em segundo plano. Ontem nós tivemos aí um episódio onde representantes do governo federal anunciaram uma série de medidas contra os CACs por conta de um episódio isolado no Rio Grande do Sul, mas, meu Deus do céu, a gente tem milhares e milhares de armamento pesado na mão do crime organizado e, com relação a esses, parece que a gente vê uma resposta pífia por parte das autoridades. Então, infelizmente, a gente se vê obrigado a, mais uma vez, dar uma notícia como essa que mostra a verdadeira força do crime organizado e como nós, cidadãos, estamos reféns de toda essa barbárie que acontece no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Dora, não muda aí a ação dos políticos em relação a isso, né? É o enfraquecimento do Estado. E não é só no Rio de Janeiro, como o Vilela falou, não é? Mas aqui no Rio, o Viga nos trouxe esse acumulado de coisas. Não pode a polícia, aqui no Rio de Janeiro, ser pega de surpresa, como diz, para resumir o que o governador Cláudio Castro falou. Ontem já foi pega de surpresa naquela baderna do pessoal do Peñarol, daqueles uruguais. Hoje é pego de surpresa porque a reação foi desproporcional. Ora, meu Deus, não sabem com quem estão lidando? Agora, isso me faz lembrar o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que diz que o Rio está em metástase. Não precisa ser assim. Daqui a 20 dias a gente vai ter reunião do G20 aqui no Rio, aqui na Zona Sul, pertinho do aeroporto Santos Dumont. Vai ficar uma beleza, vocês podem ter certeza, porque quando é para mostrar para o mundo, fica tudo ótimo. Foi assim na Eco 92, lá no governo Collor, quando o mundo inteiro esteve aqui. O Rio de Janeiro recebe o Papa, faz carnaval, faz show de Madonna, faz Réveillon, e não tem confusão. E aí a polícia se organiza, e aí as coisas acontecem. Por que as coisas não podem acontecer no dia a dia das pessoas, quando não é só para um efeito vitrine, né? Vocês vão ver, no G20 vai ser, até porque foi decretado aqui, tem uma semana de feriado, vai tudo ser fechado, rua fechada, enfim, vai ficar aquele Rio de Janeiro de cartão postal, que não é o Rio de Janeiro de verdade. E o Rio de Janeiro de verdade não está sendo objeto a sério de uma ação do poder público.